Olá, amigos e amigas do canal Atualidades em Ventilação Mecânica. Estamos hoje iniciando esse canal onde a gente vai discutir sobre ventilação mecânica, assuntos afins com artigos, algumas pequenas aulas e o que mais a gente for pensando aí para frente. Esse primeiro artigo ele fala sobre diagnóstico de assistência elevada em pressão de suporte. Então esse é o artigo, né? Vou deixar o link dele no canal Acurácia das Medidas. Inicialmente, os autores eles falam sobre que a assistência elevada é dado pouca importância para ela, que se dá principalmente importância para os ajustes de assistência ineficiente, porque você vê com mais clareza os sinais, né? Mas pouco é dado a atenção para assistência elevada, mas ela é tão prejudicial quanto pelos riscos de ventilação mecânica prolongada, lesão induzida pela ventilação, hiperinsuflação, entre outros, tá? Então, esse é o objetivo do estudo, é testar a acurácia dos critérios diagnósticos. Então, foram eleitos pacientes que tivessem por mais de 48 horas, durante as primeiras 48 horas da transição do modo de controlado para PSV, tá? Foram colocados como critérios de inclusão acima de 18 anos, ventilação mecânica por mais 48 horas, ausência de droga sedativa por mais de 6 horas. Foram excluídos pacientes com doença neuromuscular prévia e diminuição do nível de consciência. O estudo foi feito da seguinte forma: inicialmente num nível basal foram medidos os sinais vitais, depois foram mensurados por 20 minutos no nível basal. Depois a pressão de suporte foi elevada até 20 e foi diminuído a cada 3 centímetros até se chegar à pressão de suporte de 2, ou seja, começou com 20, foi para 17, 14, 11, 8, 5 e 2. Cada nível foi mantido por 20 minutos, onde foram medidas todas as variáveis durante esse tempo. E o estudo era interrompido se houvesse algum sinal de desconforto respiratório, como frequência respiratória acima de 140, aumento da frequência respiratória de 50% ou mais do nível basal, hipertensão, uso de musculatura acessória, entre outros. A cada final de 20 minutos eram medidos os sinais, eram feitas as medidas que foram usadas no estudo, né? Se utilizou para parâmetros o trabalho respiratório, a pressão, produto pressão-tempo da esofágico e o P01. Foi usado também foi identificado pela pressão proximal esofágica a presença de esforço respiratório ineficaz, que é uma medida, que é um tipo de assincronia ventilatória. E ela foi calculada a porcentagem pelo número de esforços respiratórios dividido pelo total da frequência respiratória computada. O diagnóstico de assistência elevada foi feito, foi usado o critério do trabalho respiratório menor que 0,3 joules por litro ou 10% ou mais do esforço inefetivo, né? A gente pode ver já. E a pressão ineficaz foi feita também de acordo com os sinais de desconforto respiratório que a gente mensurou anteriormente. Os resultados nós tivemos, aqui está o quadro dos casos: 282 pacientes admitidos na UTI, 133 pacientes sob ventilação mecânica, 35 elegíveis para o estudo, foram excluídos 8, ficaram 27 pacientes, tá? Direto aos resultados, né? O
ele mostrou que a assistência elevada teve presente 45,5% com o trabalho medido pelo trabalho respiratório, pressão produto tempo 59,7%, pressão esofágica 48,3%. De qualquer forma, são valores bem altos, né? No nível basal já temos um nível alto de diagnóstico, 37%, 48% e 44%. Com níveis maiores, a gente pode ver na figura 2, tivemos uma ocorrência maior de sobreassistência. A gente pode ver aqui, ó, esse gráfico foi feito de acordo com o estudo, né? O nível basal que foi 8, em torno de 8, aí subiu para 20, e foi diminuindo consequentemente. A gente vê aqui nessa coluna a porcentagem de pacientes com sobreassistência. A gente vê que aqui nos níveis acima de com 17, 14 ela chega, com 17, 20 chega a mais de 70%. Nessa faixa que muita gente costuma ventilar, né, entre 14 até 10, ainda temos uma porcentagem bem alta, em torno de 50%. 50% a 70%. Quando a gente começa aqui a baixar para a faixa de 8, mesmo assim na faixa de 8 ainda é em torno de 40%, e aqui que a gente começa a ter um nível mais baixo. 40% ainda é um nível elevado, ou seja, os valores que a gente ventila, mesmo assim tem uma significativa parte dos pacientes que vão estar com assistência elevada, né? Então, eles colocaram como ponto de corte a frequência de 17 e os pacientes que tivessem, de acordo com o estudo, com frequência respiratória menor que 12, tiveram menor que 12 especificidade, valor preditivo de 100% para diagnosticar assistência elevada, ou seja, todos aqueles com menos de 12 vão estar com frequência respiratória menor que 12 vão estar com uma assistência elevada. Aqueles maior que 26, de acordo com trabalho respiratório, maior que 25, de acordo com a pressão produto tempo, e maior que 30, de acordo com a pressão 0,1, tem sensibilidade e valor preditivo negativo para excluir 100% assistência elevada. Claro, né, uma frequência mais alta dessa exclui qualquer possibilidade de assistência elevada. É bom a gente ficar atento, principalmente com frequências abaixo de 12, que diagnosticam a assistência elevada. Aqui tem as características dos pacientes, né, na tabela 1, só para a gente passar rapidamente. Idade média foi de 60, razão para admissão na UTI, as maiores foram pneumonia e choque séptico. Razões para ventilação mecânica foi somente insuficiência respiratória hipoxêmica e hipercapnia, que ele vai até abordar lá como uma limitação do estudo. Total de dia na UTI 18, tempo de ventilação mecânica em média 11 dias, taxa de reintubação baixa também, tá? Então ele aborda lá na discussão, vai abordar que a frequência respiratória 17 foi o melhor parâmetro para diagnosticar pressão elevada de PSV, e a ocorrência de PSV foi em torno de 40%, o que eu considero um valor alto ainda, né? Ou seja, cada 10 pacientes, uma UTI que tenha 10 pacientes e estejam todos, por exemplo, sob ventilação mecânica, 4 daqueles têm possibilidade de estar provavelmente com assistência elevada. Então a gente tem que tentar reduzir esses valores, né? Então aqui nas características, né, do quadro, com trabalho respiratório com uma frequência respiratória 17, teve uma sensibilidade de 90%, com valor preditivo negativo de 91, né? Aqui o
que são valores bons, né? Ou seja, quanto mais próximo essa sensibilidade de 100% é o ideal, mas também a gente tem que ficar atento à especificidade. Então, uma sensibilidade de 90% é um valor adequado, um valor bom. Aqui a curva ROC, eu não vou me atentar muito à parte de análise estatística, mas a curva ROC, ela que é utilizada para teste de diagnóstico, principalmente, né? Onde você tem aqui no eixo das coordenadas sensibilidade, no eixo das abscissas a especificidade. Então, a sensibilidade, que é a probabilidade do teste dar positivo na presença da doença, e a especificidade, a probabilidade dele dar negativo. Então, a gente vê aqui que com o valor de 17, a probabilidade dele dar, de o teste dar positivo, aqui com 17 no trabalho respiratório, a probabilidade de teste dar positivo é 90% e 80% do negativo na ausência da doença. Então, é uma boa medida de acurácia. Então, a gente deve trabalhar sempre ali próximo de 17, tentar manter essa frequência respiratória desse paciente próximo de 17, que é um critério melhor para a gente ter diagnóstico de assistência elevada. Aqui a curva ROC, esse padrão, o ideal é que ela fosse nesse sentido aqui, né? Quanto mais reta, e quanto ela mais inclinada aqui desse jeito, mostra uma aleatoriedade, que é como está essa aqui, é quase uma curva aleatória. Então essa do trabalho respiratório foi que se mostrou a melhor curva para diagnóstico. E a gente vê que o uso da frequência respiratória foi aquela que apresentou a curva mais próxima do ideal. Então, pessoal, o que fica desse trabalho para a gente são isso, né? A frequência respiratória de 17 foi o melhor parâmetro para diagnóstico. A relevância clínica desse estudo foi que mostrou que a relevância clínica, ele mostrar que a frequência respiratória menor que 12 ou menor que 12 ou menor confirma assistência elevada com 100% de sensibilidade, ou seja, 100% de eficácia, enquanto a frequência respiratória maior que 30 exclui por total, também com 100% de sensibilidade, a possibilidade de assistência elevada. Como limitação, os autores colocaram ser realizado num único centro. A medida de definição de assistência elevada que não tinha também foi feita baseada na experiência deles, e o fato dos critérios dos pacientes utilizados na ventilação, que foram apenas com pacientes com hipoxemia e hipercapnia. Então aqui outro gráfico que ele mostra no material suplementar, só para a gente finalizar, ou seja, quanto maior o nível de pressão de suporte, maior a porcentagem de esforço inefetivo. Aqui com torno de acima de 10%, que é um grau considerado de assincronia, a gente tem os pacientes na faixa acima de 12, mais ou menos, com um esforço inspiratório ineficaz muito alto. Isso se deve principalmente à possibilidade de hiperinsuflação dinâmica com valores mais elevados, que podem causar autopip, e essa autopip dificultar a inspiração, causando esforço inspiratório ineficaz, tá? Um outro gráfico aqui, só para a gente finalizar, do trabalho respiratório, que ele colocou menor que 0,3 como diagnóstico de assistência elevada. A gente vê aqui, ó, na faixa de 0,3, vai dar mais ou menos nessa faixa aqui de 11, 12, ou seja, a gente tem que tomar cuidado
com a pressão de suporte mais elevada para evitar que nossos pacientes estejam com uma assistência elevada, que vai levar provavelmente a um atraso de desmame, atrofia diafragmática, entre outros fatores prejudiciais, né? Então, pessoal, sobre esse artigo, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Falando de uma maneira simplificada do artigo, mas que a gente fala diretamente dos pontos principais do artigo. Quem quiser ler com mais detalhadamente o artigo, eu vou deixar vou deixar o link do artigo na descrição do vídeo. Muito obrigado. Quem gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais. Até na próxima semana. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.